Não? Boa tarde a todos. Deu eco agora, tá certo. É com felicidade que estamos aqui para mais um trabalho de reunião pública. Inicialmente nós damos uma repassada nos trabalhos da casa. Nós dissemos que domingo às 10 da manhã nós temos evangelização infantil. Segunda, terças e quintas-feiras às 19h15 nós temos plantão de atendimento. Também plantão de atendimento quarta-feira às 13 a 1 hora e 15 minutos e ao domingo a partir das 9 horas e 30 minutos. O curso básico da doutrina espírita é realizado às quintas-feiras às 7h30 da noite. E a assistência social ocorre todo sábado de cada mês, todo segundo sábado de cada mês. Onde são distribuídas cestas básicas, 60 cestas básicas. E quem quiser cooperar, trazer um alimento não perecível, sinta-se à vontade. Até o pessoal nosso que não conhece a casa, quer vir aqui conhecer a casa a primeira vez, sintam-se à vontade para trazer um leite em pó, um café, um açúcar, arroz, feijão, sal, etc. Qualquer alimento não perecível, né? Datas espíritas, nós informamos as datas espíritas do mês de março. Dia 9 de março de 1979 desencarna José Herculano Pires. 9 de março de 1984 desencarna Ivone do Amaral Pereira. 19 de março de 1839 nasce em Portugal Antônio Gonçalves da Silva Batuira, médium curador. 22 de março de 1882 é lançado o livro A Gênese de Allan Kardec, editado pela primeira vez em língua portuguesa. Em 23 de março de 1857 nasce Gabriel Delany. E 31 de março de 1848 os fenômenos de Hydesville, Estados Unidos, atingem o auge, envolvendo a família Fox, dando início a inúmeras investigações sobre a mediunidade. E por fim, 31 de março de 1869 desencarna Allan Kardec, vítima da ruptura de um aneurisma. Todas as palestras que são atualmente públicas aqui na casa são gravadas e estão disponíveis para download no nosso site, onde está sendo criado uma biblioteca de palestras. Agora, nesse momento, em instantes, nós teremos a palestra com a nossa irmã Raquel e teremos a nossa prece com a nossa irmã Andréia. Então vamos elevando nosso pensamento ao alto, cumprimentando todos os amigos espirituais que aqui se encontram, agradecendo por mais essa oportunidade de trabalho, pedindo que eles que se encontram aqui presentes nos auxiliem nessa reunião, que ilumine a nossa expositora, para que ela possa transmitir os melhores ensinamentos. E pedindo também que eles nos acompanhem ao longo de todo esse trabalho. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Gente, boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui, aqueles que nos acompanham pela internet. Dando sequência ao tema da semana, onde nós estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher, nós vamos falar de duas coisas tão
tão gostosas, né, de se falar, que é sobre o Evangelho e a mulher. Para começar, nós gostaríamos de deixar bem claro que espírito não tem sexo. Porque senão dá aquela impressão de privilégio, não é? Por que o Dia Internacional da Mulher e não o Dia Internacional do Homem? É que tem um motivo para que esse dia exista. Nós vamos vendo no decorrer da história, desde que o mundo é mundo, né, essa famosa frase, que a mulher sempre sofreu discriminações, sempre sofreu preconceitos, subestima, menosprezo. Por quê? Porque ela era considerada como um ser à parte da criação, sendo que o homem tudo resolvia. Mas, interessante, não é? Conversando com algumas pessoas, nós chegamos a comentar que o homem, em muitas situações, também não mandava nem comandava nada. Porque quando pegava pela frente um líder de nação, um líder de Estado, onde a sua palavra era lei em todos os sentidos, nem o homem nem a mulher mandavam. Acontece que, para começar, essa liderança já era masculina. E, por mais que o homem fosse menosprezado, a raça masculina sempre tinha seus privilégios e o seu predomínio. E a raça feminina sempre acabava ficando à margem de qualquer posição dentro da sociedade, até dentro de núcleos religiosos. Então, nós chegamos, dentro do Espiritismo, à compreensão de que o espírito só adquire um corpo masculino ou feminino perante a necessidade que ele tem de passar por determinadas situações. Dependendo da prova, do resgate, dependendo do teste, da expiação que o espírito tem que passar, aí ele tem que usar uma vestimenta ou masculina ou feminina. E para que o espírito aprenda os dois papéis dentro da vida corpórea, ele por hora reencarna homem, por hora reencarna mulher. E assim ele vai atingindo o quê? O equilíbrio. O equilíbrio de todas as situações que um e outro proporciona. Esse texto do livro Pão Nosso extrai uma frase de uma carta de Paulo aos Efésios, onde ele diz o seguinte: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 28. Às vezes, o apóstolo dos gentios, assim como era chamado Paulo, era muito mal interpretado. Paulo, diante da sua racionalidade, Paulo era uma criatura objetiva, racional por demais, foi aprendendo a lidar com o seu impulsivo sentimento no decorrer da sua maturidade. Quando jovem, esse homem era por demais impulsivo e radical em todas as suas atitudes. Depois que passou a conhecer o cristianismo, ele passou a aplicar a impulsividade e os seus sentimentos de uma forma mais coerente, de uma forma mais coração, é aquilo que a gente chama, deixando que o sentimento aflorasse, se aliasse à razão e pudesse assim agir. Então, dentro das cartas que ele escrevia, ele por muitas vezes foi mal interpretado quando se dirigia à mulher. Ele falava com uma certa agressividade, com uma certa severidade a respeito da mulher. E muitos não entendiam, achando que Paulo era preconceituoso em relação à feminilidade. Achando que Paulo queria que perpetuasse aquela submissão feminina no decorrer da vida. Mas não era bem assim.
O que Paulo queria era sacudir as criaturas, acordar aqueles que ainda estavam dormindo, pensando dessa forma. Então não tinha outra maneira. Ele tinha que falar de uma forma um tanto enérgica, para que fosse ouvido. Assim como muitas vezes Jesus foi obrigado a fazer também. E nem por isso essa atitude estava destituída de amor. Ele tinha que falar dessa maneira. Poucos foram os que souberam interpretar o que Paulo queria dizer. Ele estava até mesmo querendo acordar os corações femininos. Porque muitas mulheres, e isso nós vemos até hoje, isso no decorrer da natureza, no decorrer de toda uma existência. As mulheres, às vezes, se deixam levar por aquilo que lhes são colocadas, da maneira como elas são colocadas perante a sociedade, num nível não tão igualado ao do homem, assim, de ser humano para ser humano, e a mulher não briga por isso. Ela realmente se submete a essa condição e deixa de aproveitar muita coisa boa que pode surgir. Deixa de aproveitar oportunidades de trabalho. Deixa de aproveitar aquelas chances que ela tem de fazer algo por tudo aquilo que está à sua volta. Porque aquela coisa, a mulher, por natureza, ela tem uma maneira especial de lidar com determinadas situações. A mulher, isso está lá, né, os espíritos dizem isso a Kardec. O espírito, quando vem num corpo feminino, ele vem mais moldado e inclinado a trabalhar as emoções. Por isso é que a mulher, ela é mais detalhista do que o homem. O homem, ele é mais prático, ele é mais objetivo, ele tem o raciocínio mais em linha reta. Isso segundo a ciência. Né? Um homem, quando quer, por exemplo, eu já dei até esse exemplo aqui uma ocasião, eu continuo apostando nessa afirmação. Por exemplo, daqui da onde nós estamos até o quadro que está naquela parede oposta. Um homem, ele pensaria como? Diretamente no quadro. Ele andaria por esse corredor e chegaria no quadro. Rapidinho. Uma mulher, não. Ela andaria olhando de fileira em fileira, olhando quantas cadeiras tem de um lado, quantas cadeiras tem do outro, é assim, chegando até lá. Então, são os detalhes que a alma feminina acarreta e vai se apercebendo pelo caminho. Por isso que a união homem e mulher, ela é imprescindível, porque um completa o outro. Já pensou? Duas criaturas pensando de forma totalmente detalhista, vai demorar muito para chegar num objetivo e num ponto final. Enquanto que outros pensando só de forma objetiva, duas criaturas com a mente totalmente objetivas, não percebem os detalhes que estão no meio do caminho. Então, tudo na natureza, inclusive essa união, ela se dá de uma forma perfeita e tem uma razão de ser. E Paulo queria justamente acordar as criaturas para isso, para que não se desperdiçasse o feminismo que andava pelo caminho, sempre andou pelo caminho de todos, e que eram mentes poderosíssimas, corações, sentimentos, podendo ser trabalhados assim como o mestre queria. Né? Porque aqui, tanto no Pão Nosso, como no livro A Mulher na Dimensão Espírita, tem a mesma frase, onde diz assim: Jesus é que começou o legítimo movimento feminista. Ou melhor, do feminismo. Tá? Jesus, ele defendeu em todos os momentos que ele pôde, em todas as oportunidades, a mulher. Tanto é que nós vemos aqueles que seguiam Jesus, a maior parte eram mulheres. Por que será? Por que será? Tem um motivo. Será que é porque Jesus as tratava de forma diferente? Será porque a mulher precisava subir um degrau a mais naquele mundo onde o homem era o senhor de tudo? Não é bem isso.
é que as mulheres tinham a sensibilidade mais apurada para entender o que o mestre queria dizer. A mulher, ela captava muito mais rápido do que os homens aquilo que Jesus dizia por parábolas. E quando elas captavam, elas acalentavam em seus corações aqueles ensinamentos, e a elas era muito mais fácil colocar em prática tudo aquilo do que ao homem, que devido à razão não colocava o sentimento para trabalhar e passava a não entender Jesus. Então tem esse porém. Existe uma questão dentro da doutrina espírita também que diz que a mulher, ela é médium por natureza, justamente por isso. Não é? A mulher, ela, devido à sua sensibilidade, ela capta mais fácil o que é abstrato, o que está no mundo invisível. Então, essas são características que correspondem à alma feminina. E o homem, por sua vez, quando tem em sua bagagem espiritual muitas encarnações como mulher, ele tem essas características apuradas, desenvolvidas. E isso chega a ser extraordinário. Porque um homem com essa sensibilidade, né, razoavelmente que seja, ou muito aflorada, ele entende melhor o lado feminino das coisas. Ele entende melhor sua companheira, sua irmã, sua filha, sua mãe. Ele entende melhor o universo feminino. E vice-versa a mulher também. Quando a mulher tem também em sua bagagem várias encarnações como homem, ela passa a entender aquele universo que, se ela não compreender, ela sabe que ela pode colocar tudo a perder. Aí é onde ela tem aquele jeitinho todo especial, que é o feminino do hoje, com aquela compreensão que ela traz em seu arquivo espiritual de vidas passadas, num corpo, em corpos, aliás, masculinos. Então, isso é muito importante nós prestarmos atenção. Por isso é que a nós é dada essa oportunidade, né? Ora homem, ora mulher, para que nós possamos fazer esse balanço e saber o porquê de determinadas atitudes em um ou em outro. E por aí nós vamos analisando e passando a compreender, a perdoar, a tolerar, a termos paciência para com as criaturas do sexo oposto. E até para criaturas do mesmo sexo também. Porque, como mulheres, nós mulheres temos quase como que obrigação de entender a outra. Não é? Fica um pouco incoerente nós não compreendermos. Então é aquela coisa, se colocar no lugar para saber o porquê que aquela companheira, que aquela amiga, que aquela mãe, aquela filha, enfim, age de determinada forma. Então, com isso, nós vamos desenvolvendo uma sensibilidade muito grande. E essa sensibilidade nos aproxima do campo espiritual mais elevado. Jesus, ele procura colocar a mulher no seu verdadeiro lugar. E o verdadeiro lugar da mulher é este. É o lugar de trabalhar as emoções, os sentimentos, aflorá-los e trazer para perto de um mundo racional e radical aquela sutileza tão necessária. Já pensou? Pensamos nós, se o mundo, se o universo fosse só liderado e composto por mentes, práticas objetivas radicais, enfim, tudo isso. Gente, não funciona. Não funciona. Tá? Porque os detalhes ficariam de lados e o universo pararia. E o contrário também. Já pensou se o mundo fosse só habitado por seres femininos? Também não se chegaria rápido a lugar nenhum. Não é? Porque nós nos perderíamos até nos detalhes. Então, Jesus, ele veio dar esse equilíbrio, dizer o quanto é importante tanto o papel de um como o papel do outro. Antes de Jesus, nós vamos lá encontrar o judaísmo nos primórdios, não é?
A mulher, ela era totalmente marginalizada. Antes disso, a mulher teve o seu destaque. Vamos pegar lá muito atrás. Vamos lá em Moisés, ou até antes de Moisés. Muito, mas muito mesmo, gente. A mulher, ela ocupava um papel de destaque na vida pública, social. Ela tinha a palavra. Sempre, um homem sempre tinha que ter uma mulher ao seu lado para que algo andasse, para que as coisas se locomovessem, senão não andava. E a mulher era respeitada, sob todos os aspectos, sabe? Ela tinha o pulso, como se diz, para poder levar uma situação adiante. Depois, como acharam que a mulher estava se destacando muito, e muita coisa estava indo contra interesses de alguns, reverteram essa situação. A mulher passou a ser subestimada e os homens prevaleciam em tudo. E assim foi por muito tempo. E justamente essa é a época que mais marcou essa questão discriminatória feminina. Foi justamente, porque foi na evolução da sociedade, na evolução do poder socioeconômico, do tempo do Império, né, principalmente na época do Império Romano, antes de Cristo, onde o poder, o Egito nem tanto, gente, o Egito tem uma história interessante, que no Egito as mulheres tinham um papel bem fundamental em tudo que acontecia, né? Acreditamos que em Roma também fosse assim, mas com o decorrer do tempo, e com o Império Romano, que a tudo, né, manejava, que de tudo se apoderava, eles passaram a mandar e a dizer, e o que eles diziam era lei, era ordem, que o homem é que tinha razão. Então, aí a mulher realmente ficou num patamar muito abaixo daquele que as antigas, né, estavam acostumadas. E elas acreditaram nisso. E assim, de gerações a gerações, sucessivamente, a mulher foi ficando nessa posição. E o homem sempre com aquele papel de destaque, em todas as condições, em todas as posições. Era o homem que falava mais alto. Só que aí, Jesus chegou. E Jesus veio acabar com isso. Não, vamos acabar com isso, porque isso não é verdade. Isso não é verdade. Jesus, como era o exemplificador e o cumpridor das leis divinas, ele lembrou imediatamente de uma das leis naturais lá, a lei da igualdade. Então não pode haver essa diferenciação entre seres humanos. Não pode haver essa diferença entre espíritos que foram criados de igual para igual perante o Pai. Então não poderia haver. Então Jesus trouxe, né, novamente a mulher para a sua real condição. E aqui num trecho do texto diz o seguinte: nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais os do judaísmo antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época neste particular. Quer dizer que houve tentativa. Tanto Davi como Salomão tentaram fazer com que a mulher recuperasse o seu lugar, mas eles não conseguiram. Por aí nós vemos como a coisa era forte. Não se podia chegar e simplesmente querer, ou uma lutazinha qualquer, fazer com que a mulher chegasse ao nível em que ela estava anteriormente a tudo isso. Quer dizer que por aí nós vamos, né, incorrendo num raciocínio e chegando à conclusão que essa luta é árdua e muito antiga. E hoje nós sofremos consequências disso. Por mais que nós possamos dizer e afirmar, né, e confirmar, batendo o pulso, dizendo que a mulher hoje, ela está independente, ela está vitoriosa, ela está isso e aquilo, pode ser. Mas existem resquícios desse cativeiro que a mulher vivia,
que são muito evidentes em nossa sociedade ainda, infelizmente. Tá? Ainda existe. Por mais que nós dizemos assim, digamos, né? A mulher hoje sai para trabalhar fora. Até um tempo atrás, isso não faz muito tempo, a dona do lar não saía para trabalhar fora. A mulher era educada para casar, ser esposa, mãe e cuidar da casa, não é? De uns tempos para cá, as necessidades fizeram com que ela saísse e fosse à busca de trabalho para ajudar no sustento do lar. A princípio, isso não foi muito bem visto. Hoje é comum. Hoje não é comum aquela que não faz isso, que a maioria faz. Não é? E tem aquela chamada tripla jornada de trabalho e ainda é da mulher isso. Hoje estão mudando esses padrões, esses valores? Estão. Tem muitos homens que colaboram nos afazeres domésticos, que colaboram na educação dos filhos e toda aquela labuta diária. Tem. Seríamos injustos se disséssemos que não. Tem sim. Mas, por uma minoria, a coisa ainda é vista meio, sei não. Não é aquela coisa aceitável 100%. Ainda existe uma resistência muito grande em aceitar tudo isso. E a maior culpa de toda essa situação, por incrível que pareça, é da mulher. Porque muitas ainda não sabem se impor perante tudo isso. Se acomodam e ficam comodamente em situações onde se permite, né, a violência, a agressão, a subestima, o menosprezo. Por quê? Porque ainda elas falam, existem aquelas frases assim que nós ainda ouvimos, mas homem é homem, né? Mulher é mulher. Gente, não nessa condição. Homem é homem, mulher é mulher, mas não nessa situação. Nós sabemos que ainda existem determinadas profissões onde tanto o homem como a mulher a exercendo, a mulher ainda ganha menos. Por incrível que pareça, existe. Né? Existe um preconceito. Eu ouvi duas coisas ontem, né? Justamente por causa do Dia Internacional da Mulher, as notícias nos chegam, né? Coisas assim de um caráter discriminatório fora de propósito. A gente acha que isso ainda não existe, mas existe. Existia uma vaga numa determinada empresa. Isso é real, hein, gente? Me contaram ontem. A pessoa que trabalha nessa empresa me contou. E existiam 3 pessoas para essa vaga. 3 mulheres. A mais competente delas era uma mãe solteira com uma filha. Ela não ganhou a vaga. A vaga não foi dela. Tá? A vaga foi dada por uma pessoa com muito menos qualificações, com muito menos competência, mas não por ela. E quem fez a seleção falou para ela, justamente por isso. Porque você é uma mãe solteira. Mas aquilo é chocante? É. Mas sabe qual é a questão? Porque você, como mãe solteira, né, gente, não procura nem se saber como é que é a condição de vida dessa mulher. Né? Como mãe solteira, veja bem, você não tem um marido que vai lhe ajudar quando você precisar levar a sua filha ao médico, quando você precisar de um apoio. Não, você vai ter que faltar. Quer dizer, já foi um pré-julgamento. Será que ela faria isso? Mas de antemão, já fizeram essas colocações. Não, você irá faltar e quando sua filha tirar férias, você vai querer tirar férias junto com ela. E a empresa não funciona assim. Agora, se fosse um homem, não teria problema, né? Mesmo porque é difícil ainda em nossa sociedade, existe, mas é difícil um homem arcar com a responsabilidade de um filho sozinho, chamado pai solteiro. Existe, mas é mais difícil. E ele é visto como aquela criatura que, coitado, ele precisa trabalhar, afinal ele é o pai, né? Ele precisa sustentar os filhos. Ninguém se importa se ele tem com quem deixar as crianças. Não, ele ganha um emprego, ele precisa, ele é o pai. Agora a mulher,
Né? A mulher, ela não dá, porque é ela que vai ter que faltar, ela que vai ter... Então, existem essas diferenças, por incrível que pareça. Um outro caso que eu fiquei sabendo também, um setor de vendas de uma grande empresa deixou de contratar uma excelente vendedora, experiente no ramo. Ela perdeu a vaga para um homem que não tinha tanta experiência como ela, mas ela tinha um agravante para a empresa. Uma coisa que na mulher não é aceita. Ela estava fora dos padrões da forma física que a empresa exigia. Ela estava um pouco acima do peso. E isso foi dito a ela. Conclusão, quem ganhou a vaga foi um homem gordo. Quer dizer, para o homem não é feio, tá? Ele tem a chamada barriguinha de executivo e tudo bem. Agora, a mulher é uma desleixada. Gente, e a culpa disso é da mulher, por incrível que pareça. Porque a mulher, ela enxerga a outra de uma forma diferente como o homem enxerga. Uma vez, um homem me disse isso. Ele falou, vocês mulheres, vocês enxergam coisas umas das outras que nós homens não enxergamos, não é? Às vezes, e nós nos preocupamos tanto com certas coisas que o homem não sabe nem o que é, o que nós estamos falando, não é? Uma vez, eu me lembro tão bem, a minha filha tinha um namorado e nós estávamos conversando, porque lá em casa o mundo é feminino, né? E nós estávamos conversando sobre essas questões bem femininas, e ele ouvindo, e ele fazia aquela cara de espanto, uma interrogação no meio da testa, mas o que vocês estão falando? Aí ele chamou minha filha de canto e falou, escuta, me explica uma coisa, que eu não sei exatamente o que é, e vocês mulheres falam tanto. Ela falou, o que é? O que é celulite? Eu não sei direito o que é isso, vocês falam tanto. Aí ela explicou para ele, ele falou, e daí? Ele falou, todas que eu conheço tem. Falei, pois é. Para a mulher, isso é trágico. Para o homem, não é? Não digo o excesso, aquela coisa, não, nada disso, gente. Mas para o homem, toda mulher tem. Então, é a visão. Nós exageramos nessa coisa toda. E sabe, e quem nos ajuda muito é a mídia, é o marketing, é o merchandising, não é? Porque o bonitinho é ser toda certinha. Por quê? Porque assim nós seremos aceitas. E por incrível que pareça, às vezes se acredita nisso. E a mulher chega a perder oportunidades na vida social, na vida profissional, infelizmente. Quando não, gente, na vida afetiva. Porque existem mulheres que, por mais, e vocês devem saber casos semelhantes, eu conheço, por mais que o companheiro diga a ela, você está linda, está maravilhosa, eu te amo. Aí imagina, como é que você pode me amar do jeito que eu estou? Pô, mas ele está dizendo que ama, é porque ele ama. Mas a mulher não acredita, porque ela não se ama, para começar. Ela não se aceita. Então ela acha que o companheiro também não irá aceitá-la. Quer dizer, ela está colocando nos olhos dele a visão dela. Então, é por aí que nós vemos o quanto nós contribuímos para isso. Nós não damos valor merecido àquilo que tem realmente valor. Né? E a gente exagera. Exagera. E acaba caindo em fanatismos, às vezes, em obsessões, que são destrutivas. Nós precisamos tomar muito cuidado com essas coisas, sabe, com esses invólucros, com esses rótulos que nos colocam, que é mera fantasia. A gente tem que ter o pé no chão, saber realmente onde a coisa está errada, onde está no exagero e onde é verdade, não é? É isso que nós temos que criar. O Evangelho inaugura nova era para as esperanças femininas. Tanto no Pão Nosso, como no Mulher na Dimensão Espírita, o Jaci Regis, para quem não conhece o livro, ele é um livro que
ele merece ser lido para todas essas questões que nós estamos comentando aqui. A Mulher na Dimensão Espírita foi um livro escrito, ele na verdade é um resumo de um congresso que foi feito, né, para se tratar de assuntos relacionados à mulher na vida social. Então ele traz 3 planos de estudo, que é a mulher no plano existencial, a mulher no plano social e a mulher no plano humano. Então ele é muito interessante. Então ele foi escrito por Jaci Regis, que é um jornalista, a Marlene Nobre, que é médica, né? E a Nancy Girolamo Pullman, que... Deixa eu ver aqui, Nancy, desculpe, mas aqui tá também, tem uma biografia dos 3, né? E... é isso mesmo que eu estou falando, mas infelizmente eu não me recordo. Ela é enfermeira e socióloga. Então, quer dizer, são pessoas assim competentíssimas para falar do que acontece no mundo feminino. Então, nós encontramos aqui dentro do Evangelho, veja bem, para começar, Maria. Né? Maria chamada Mãe Santíssima, como o próprio Emmanuel nos coloca. Nós encontramos Joana de Cusa, que sofreu os tormentos da fogueira, sacrificando-se em devotamento à causa do Evangelho. Nós encontramos as irmãs dedicadas de Lázaro. Nós encontramos as senhoras de Jerusalém, que acompanharam Jesus até o Gólgota. Nos encontramos Lívia, né? Lá, a esposa do Públio Lentulus, né? Nós encontramos também Maria de Madalena. Nós encontramos na época de Paulo de Tarso, Abigail. Encontramos Lídia. Enfim, a mulher sempre presente ali no Evangelho, né, com considerações imensas, bem retratadas. Veja bem, era um papel pequeno, diríamos que era um número pequeno, mas um papel grandiosíssimo em termos femininos, não é? Essas mulheres não foram esquecidas, não são esquecidas, e muitas outras no decorrer desse tempo todo, na luta do cristianismo, nós encontramos. Sempre, sempre, sempre. Então, é uma bandeira que a mulher levanta, e hoje em dia, com um pouco mais de respeito, quando o assunto é espiritualidade, quando é evangelho. Então, o que nós devemos extrair de tudo isso? Que, em primeiro lugar, nós devemos nos posicionar perante a vida como espíritos, sem discriminações, sem preconceito e na questão de igualdade. E hoje, nos posicionando como mulheres, e aqueles espíritos que estão num corpo masculino como homens, sabendo que ou já foram e ainda com certeza serão mulheres um dia. Então, é nos colocarmos hoje na exata condição em que nos encontramos. É isso que o Pai Maior espera de nós. Certo? Que assim seja. Fica aí. Agora, aquele momento onde todos nós podemos compartilhar, apresentando uma questão em relação ao tema, que foi muito bem explicado. Isso não foi uma palestra, foi uma aula, ou dado um tema sobre mulher por uma mulher. Agora podemos fazer um complementar ou fazer um questionamento. Calma, um de cada vez. Tá ligado? Tá ligado? Tá? Obrigada, Andréa.
Em primeiro lugar, dentro do seu comentário, eu concordo totalmente com você, Andréa. E eu acho que o seu comentário responde um pouco a pergunta. Porque, veja bem, como mulheres, realmente nós temos que nos esforçar muito mais para obter reconhecimento. Isso é ponto para nós, né? Pontos para nós. Que como espíritos acabamos aprendendo. Olha que coisa bacana isso, porque aí, independente de você no futuro vir como homem ou como mulher, aquilo você já aprendeu. Então é seu, é uma aquisição. Então, imagine espíritos que vieram, né, muitas vezes como homens, tendo agora que passar por uma situação dessa, né, como mulheres, eles vão valorizar muita coisa. Quer dizer, a gente sabe que nada é por acaso. Se eles estão hoje como mulher, pode ser, não são todos, é lógico. Mas como mulher, ele vai valorizar coisas que ele desvalorizou lá atrás. Então, a oportunidade é através do corpo feminino, né? É devido à natureza. Sim, sim. É a questão da necessidade. Está vendo como o seu comentário também responde a pergunta? É a questão da necessidade, Andréa. Justamente para haver um pouco de quebra naquela dureza, naquele radicalismo, naquela questão preconceituosa que já vinha vindo há muito tempo. Então, o que acontece? Esse clima feminino vai abrandando um pouco essa situação, vai quebrando. Então, em contrapartida, o espírito aprende. Então, é um serviço tanto coletivo como individual. Né? Acreditamos que seja por isso, porque tem uma razão, claro, e a razão só pode ser baseada dentro desses dois fatores, né? Com certeza. Fala, Rachel. Uhum. Não é? É verdade, é verdade. Eu também acho. É verdade. É verdade, Rachel, concordo. Trabalhado isso, né? Mas é verdade, eu concordo plenamente, é baseada nisso que eu falei. Meu marido costuma dizer, ele fala assim, às vezes vocês falam tão mal do homem, mas o homem é educado por quem? Pela mãe, né? E a mãe fala, filho meu não vai fazer isso. Manda a irmã faz, mas o filho não faz. Pois é aí que está o estrago, Andréia, é aí que está o estrago da coisa. Fala, Nelson. Sim, tá vendo? Ó a escola, né? Uhum. E preparar. Ai, tá vendo? A escola. Você não sobrevivia. Tá vendo? É, com certeza. Não é? É.
Mas com certeza. Mas você está vendo como as necessidades te levam ao aprendizado? Se não fosse essa sua necessidade, você não saberia. E nem teria essa visão que você tem hoje. Você não teria. De jeito nenhum. Nem tem porquê. Ótimo. Isso não vai desmerecer o sexo masculino em nada. Ao contrário. Porque hoje em dia a mulher já tem isso de positivo, né? Além de tudo que nós falamos de positivo, ela tem isso também. Hoje em dia, quando ela conhece um homem assim, quando ela se confronta com um homem dessa, né, que tenham todas essas habilidades, nossa, ela acha super legal, olha que coisa boa, né? Isso, mas é mesmo. Já não é visto com esse preconceito. Pelas mulheres, não. Mas é engraçado, como a gente é contraditória, né? A mulher, quando, em relação a um irmão, a um marido, a um pai, ela não tem essa visão. Mas em relação ao filho, às vezes ela ainda tem. Ela deixa que a filha faça e o filho não. Quer dizer, é contraditório isso, né? Não existe aquela questão de igualdade, não é? Então, você não fazia, né? É lógico. Não. Isso é, mas ainda é comum isso. Olha que bobagem. Aí, numa hora da necessidade, você não sabia, né? É verdade. Olha aí. E no bom... Tá, que bom que você teve que aprender, né? Quer dizer, numa futura encarnação, você virá como mulher, já sabe tudo isso. Olha que beleza. Mas, não é? Ah, com certeza. Sabe, não é? Ainda prendada. Eu vou pegar o gancho do Nelson para encerrar a palestra. Aprendamos a valorizar a verdadeira beleza. Não é? Que são as nossas aquisições. Exatamente. Independente do sexo que nós vamos adquirir nas próximas existências, o que tem que prevalecer é aquela luz que virá de dentro, com tudo aquilo que nós já aprendemos, né? Isso sim. Que Jesus nos abençoe. Você quer falar alguma coisa? Que Jesus nos abençoe e um bom Dia Internacional da Mulher para todas nós, né? Obrigada. Chegou o momento de agradecermos a Deus a oportunidade de estarmos aqui após um dia de trabalho. E agora vamos valorizar a parte espiritual da nossa vida, porque a vida se compõe da parte material e da parte espiritual. Trabalhamos para o nosso sustento, o nosso ganha-pão, e também temos que trabalhar no nosso lado espiritual a caminho da perfeição. Que todos nós estamos aqui, viemos simples e ignorantes, mas a caminho de um objetivo, que é a perfeição do corpo, a perfeição do espírito, da alma. Vamos agradecer a Deus, vamos orar e pedir que Deus dê uma fagulha do seu amor, de uma centelha para as crianças que estão nas creches, para os órfãos, uma fagulha de esperança, de amor para aqueles que estão nos asilos, para aqueles que estão nos hospitais, passando por provas, por doenças. Que Deus lhe dê esperança, paciência, porque tudo isso tem um fim, tudo isso é uma prova, tudo isso termina bem. É questão de cada um aprender a suportar a dor, aprender a suportar as necessidades desta vida.
por aqueles que estão nas penitenciárias. Que Jesus se compenetre deles e coloque no coração de cada um deles uma fagulha do arrependimento. Porque a liberdade é para todos. Mas alguns excederam o limite da liberdade e transpuseram para o lado mau. Então estão pagando. E muitos outros criminosos que estão em liberdade também. Porque podem estar em liberdade agora, mas a justiça divina nunca falha. Algum dia isso chega ao fim e cada ponto vai ficar no seu lugar. Vamos agradecer a Deus pela nossa família, pela nossa saúde, os nossos filhos, para que tudo corra bem em nossa vida e nosso lar. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a presença de todos os que aqui se encontram, dos encarnados e dos desencarnados, que vieram também assistir essa palestra. Que possamos dar continuidade agora à nossa a segunda parte desse trabalho. Vamos para os passes. Que assim seja, graças a Deus.